Você já parou para pensar sobre a natureza do universo? O que realmente compõe tudo ao nosso redor, desde as estrelas distantes até as partículas subatômicas que formam a matéria? A busca por entender essa vasta complexidade do cosmos tem intrigado cientistas e filósofos por milênios. No entanto, imagine se existisse uma teoria que não apenas unisse as maiores forças da física, mas também revelasse uma nova dimensão da realidade, a teoria das cordas. Essa é a jornada que iremos explorar juntos. Prepare-se, porque o que vem a seguir pode mudar sua percepção do universo para sempre. A teoria das cordas surge em meio ao tumulto dos campos da física teórica, oferecendo uma visão extraordinária que combina a gravidade com a mecânica quântica de maneira até então inexplorada. Você pode estar se perguntando, o que exatamente é a teoria das cordas? Em termos simples, ela propõe que as partículas fundamentais, que pensamos ser os blocos de construção da matéria, não são pontuais, mas sim pequenas cordas vibrantes. Cada tipo de partícula corresponde a uma frequência diferente de vibração dessas cordas. Este conceito revolucionário poderia explicar fenômenos e interações que a física tradicional não consegue decifrar. E você sabia que essa teoria não é apenas um mero capricho da imaginação? Ela tem suas raízes em uma matemática complexa que se estende por dimensões além das 4 que experimentamos diariamente. Você já imaginou como seria um universo com mais dimensões do que podemos perceber? A teoria das cordas sugere que existem pelo menos 10 dimensões e, em algumas variantes, até 26. Essa ideia pode parecer estranha à primeira vista, mas quanto mais você olha para a estrutura do universo, mais essas dimensões se tornam intrigantes. Elas têm o potencial de oferecer respostas a perguntas fundamentais sobre a origem e a estrutura do cosmos. Mas como essa teoria se alinha com as descobertas atuais? Na verdade, muitos dos avanços na física moderna têm sido guiados pela busca de um modelo unificado, onde todas as forças da natureza possam ser compreendidas em um único framework. A teoria das cordas, com sua elegância matemática e profunda implicação física, se destaca como candidata. Você pode estar se questionando, por que isso importa? A resposta é que a teoria das cordas não é apenas um esforço para compreender o universo, ela tem o potencial de transformar completamente nossas noções sobre a realidade, espaço, tempo e tudo o que existe. Agora, a verdadeira beleza da teoria das cordas não está só em suas proposições, mas também nas questões profundas que levanta. Você já se perguntou se o universo tem um propósito? Se há alguma razão pela qual tudo se organiza de maneira tão complexa e, em muitos casos, tão perfeita? Através da lente das cordas, começamos a considerar a possibilidade de que tudo esteja interconectado, que a vida, a matéria e as forças que governam a física possam ser manifestadas através do mesmo tecido vibrante da realidade. Um dos aspectos mais fascinantes da teoria das cordas é sua capacidade de explicar a gravidade. Tradicionalmente, a gravidade tem sido um mistério. Enquanto a mecânica quântica se destaca em descrever comportamentos de partículas subatômicas, a gravidade se mantém como uma força que parece desviar dessas regras. Jaque, você já parou para pensar por que isso acontece? A teoria das cordas tenta preencher essa lacuna, mostrando que, à medida que as cordas vibram, elas interagem com o espaço e o tempo de uma maneira que pode perfeitamente descrever a força gravitacional. Isso não é apenas uma noção abstraída, é um passo em direção a entender como tudo se encaixa. Mas a história não para por aí. A teoria das cordas também implica em uma rede de dimensões que poderia conter outros universos, sim, você ouviu certo. Universos paralelos. Imagine isso por um momento, em um multiverso onde diferentes realidades coexistem, cada uma com suas próprias leis e variações de eventos. Isso não é só a premissa de ficção científica, mas uma implicação séria da nossa melhor ciência atual. E agora, a pergunta que fica é, o que isso significa para nós? Se outros universos existem, que lições e verdades profundas podem ser exploradas? O que definiria nossa própria existência em meio a essa tapeçaria infinita? E há outro conceito intrigante. A teoria das cordas sugere que a matéria não é composta apenas pelas cordas, mas também por outras entidades que emergem a partir de suas interações. Por exemplo, certas configurações dessas cordas podem resultar no que conhecemos como partículas. Sabia que a sua própria existência física pode estar ligada a padrões de vibração que atingem uma harmonia cósmica? Essa ideia, embora complexa, reflete a interconexão que a teoria das cordas nos oferece como uma nova lente para observar o universo. Você pode estar se perguntando, e isso tudo é simples demais para ser verdade. E talvez você tenha razão.
Essa teoria é notoriamente difícil de ser testada e, por isso, muitos físicos a consideram uma hipótese especulativa, mesmo que fascinante. Parte do desafio reside na necessidade de energias astronomicamente altas para investigar diretamente as cordas, energias que estão além do alcance dos nossos experimentos atuais. No entanto, as implicações dessa teoria têm gerado discussões contínuas e inovações no campo da física teórica, abrindo caminho para novas pesquisas que podem um dia validar ou refutar suas premissas. À medida que avançamos, precisamos considerar também os aspectos filosóficos implicados na teoria das cordas. Você já ouviu falar sobre o determinismo em contraste com o livre-arbítrio? A concepção de um universo onde tudo é governado por cordas vibrantes levanta questões sobre nosso papel dentro dele. Seremos meros produtos de interações cósmicas? Ou existe algo mais, uma essência única que nos torna humanos, que nos permite sonhar e questionar? Esse conflito entre nossa compreensão científica e a busca por significado encontra um espaço fértil no debate gerado pela teoria das cordas. E por falar em significado, um dos pontos mais emocionantes dessa teoria é sua promessa de unir ciência e espiritualidade. Você pode estar pensando, e isso é possível? A teoria das cordas, se bem compreendida, poderia servir como um elo entre a física e as questões existenciais que a humanidade tem explorado ao longo dos séculos. Imagine poder pensar em um universo onde a ciência de ponta se encontra com nossas mais profundas indagações sobre a vida, a existência e o cosmos. Essa é uma das promessas mais intrigantes que a teoria das cordas oferece. Ao continuarmos essa jornada, vamos explorar as dimensões adicionais que a teoria sugere, as interações complexas que as cordas podem gerar e quais as implicações disso para a nossa compreensão do tempo e do espaço. Prepare-se, porque o que vem a seguir irá expandir ainda mais sua mente. Estou apenas começando a desbravar esse fascinante universo das cordas, e você não vai querer perder o que está por vir. Na próxima parte, vamos mergulhar mais fundo nas consequências de tudo isso, e, quem sabe, podemos até encontrar algumas respostas para as perguntas mais profundas que compartilhamos. Conforme começamos a explorar as dimensões adicionais propostas pela teoria das cordas, você verá que cada uma delas não é apenas um conceito abstrato, mas sim uma realidade que molda o universo como o conhecemos. Essas dimensões extras podem ser compactas e não perceptíveis em nossa experiência diária. Imagine uma pequena corda vibrante em uma dimensão adicional, girando em torno de si e tecendo padrões que não podemos observar diretamente, mas que têm efeitos profundos em nossa realidade. Essas dimensões são uma construção matemática que não apenas possibilita a unificação das forças da natureza, mas também explica a variedade de partículas e interações no universo. À medida que as cordas vibram em diferentes frequências, elas geram partículas que vão da mais leve, como o elétron, às mais pesadas, como o bóson de Higgs. Esse bóson, que ganhou notoriedade após a confirmação de sua existência no Grande Colisor de Hadrons em 2012, é fundamental para a compreensão da massa das partículas fundamentais. Entretanto, como a teoria das cordas se encaixa nesse cenário? As dimensões adicionais permitem uma flexibilidade nas propriedades das partículas. Pense nisso como uma orquestra, em cada instrumento vibrante produz um som único, mas todos juntos criam uma sinfonia. Na física de partículas, essa sinfonia se torna complexa à medida que diferentes cordas e suas vibrações interagem entre si, gerando uma rica tapeçaria de fenômenos físicos. Isso nos leva a um aspecto intrigante da teoria, em a ideia de que tudo no universo está interconectado em uma escala muito mais profunda do que conseguimos perceber. Uma ação em uma dimensão pode ressoar em outra, revelando relações que transcendem nossa compreensão cotidiana. Mas como essa ideia de interconexão nos leva a compreender a natureza do tempo e do espaço? A teoria das cordas desafia a nossa concepção clássica desses conceitos, sugerindo que o tempo não é uma linha linear, mas um sistema interativo de vibrações que está em constante fluxos. Se você considerar as cordas como as unidades fundamentais que compõem tudo, então o tempo, assim como a matéria, poderia ser uma manifestação das interações vibracionais dessas cordas. Por exemplo, se as cordas emaranhadas influenciam seu ambiente e produzem diferentes realidades temporais, isso poderia proporcionar uma nova perspectiva sobre a natureza do passado, presente e futuro. Esse entrelaçamento das dimensões também sugere um novo modo de olhar para a causalidade. Você já ponderou se nossas ações têm implicações que se estendem para além do tempo e do espaço? A teoria das cordas permite pensar dessa maneira. Cada escolha, cada movimento poderia criar ramificações em outras dimensões, talvez até influenciando outros universos.
É um conceito que pode parecer abstrato, mas à medida que você considera as implicações, a ideia de que estamos todos interligados em um alinhamento cósmico parece mais plausível. Somos como cordas em um vasto poema cósmico, onde cada verso se desdobra em inúmeras possibilidades. Além do mais, essa ideia de multiverso, que discutimos anteriormente, abre outra camada de complexidade. Você pode se perguntar em como o multiverso se encaixaria com a teoria das cordas. Imagine um universo onde as cordas vibram de diferentes maneiras, dando origem a realidades distintas, cada uma com sua própria versão das leis da física. Essas esferas paralelas podem ter variações nas constantes fundamentais, resultando em universos onde as condições para a vida são completamente diferentes. Por exemplo, pode haver um universo onde a gravidade é significativamente mais forte ou mais fraca, ou onde as partículas subatômicas se comportam de maneira radicalmente diferente. Embora muitos desses mundos possam parecer incompatíveis com a nossa compreensão da vida e da existência, essa diversidade é exatamente o que torna a exploração dessas teorias tão emocionante. Ao expandir nossas noções além do que conhecemos, podemos começar a vislumbrar o vasto potencial do universo na totalidade. Mas a teoria das cordas também nos apresenta desafios concretos, desde a necessidade de validação empírica até as dificuldades teóricas que ela apresenta. Você pode se perguntar como podemos testá-la se as energias necessárias estão além do que conseguimos alcançar em nossos experimentos atuais. Apesar das dificuldades, conceitos que evoluem a partir dessa teoria estão gradualmente encontrando paralelos em diferentes áreas da física. As teorias quânticas gravíticas e as ideias de holografia, que postula que todas as informações contidas em um volume de espaço podem ser representadas como um holograma bidimensional, são bons exemplos de como essa nova consideração das interações físicas está se desenvolvendo. Como esse conhecimento se relaciona com a nossa busca por significado? A interligação das dimensões proposta pela teoria das cordas pode servir como uma nova lente através da qual podemos explorar questões existenciais. Se tudo no universo está interconectado, será que nossas vidas e escolhas também têm implicações que transcendem o físico? Essa pergunta vem se formando entre cientistas e filósofos, enquanto consideramos o que significa ser humano em um cosmos que aparentemente é um reflexo da dança vibrante das cordas. Esta busca de significado frequentemente nos leva à interseção entre ciência e espiritualidade. Você poderia imaginar que a teoria das cordas, com suas implicações profundas, de alguma forma poderia conectá-los? Você já se pegou pensando sobre a relação entre a consciência e a realidade? Perguntas sobre se nossas mentes podem influenciar as partículas fundamentais sempre foram um tabu na ciência. No entanto, com a frame teórica da teoria das cordas, essa conversa começa a se dissolver. Quanto mais examinamos a natureza do universo e nossa própria participação nele, mais nos deparamos com a realidade de que tanto a ciência quanto a espiritualidade podem oferecer perspectivas valiosas. Com isso em mente, é importante considerar que a teoria das cordas pode não oferecer todas as respostas, mas sim abrir um leque de possibilidades. Você se lembra da frase, a jornada é mais importante do que o destino? Essa ideia pode se encaixar na nossa exploração do cosmos. À medida que nos aprofundamos no entendimento das dimensões do espaço-tempo e em nossas próprias existências, podemos nos deparar com mais perguntas do que respostas, e isso, de certa forma, é a beleza da busca. O que isso significa para o nosso papel como indivíduos em um universo tão vasto e complexo? Neste contexto de cordas vibrantes e multiversos, talvez a verdadeira grandeza da jornada seja a conexão que formamos com o cosmos, uns com os outros e com nós mesmos. Conforme a ciência e a espiritualidade se entrelaçam, somos desafiados a repensar não apenas o que sabemos, mas também como nos comportamos e percebemos nossa própria realidade. Finalmente, ao considerarmos a teoria das cordas em sua totalidade e tudo o que ela implica, chega um ponto de reflexão. O que podemos inferir com tudo isso? Que estamos permanentemente em um processo de descoberta, moldando e sendo moldados por nosso entendimento do universo. Ao abrirmos nossas mentes e corações para a maravilha do cosmos, podemos encontrar inspiração para abordar questões fundamentais e subjetivas. Em conclusão, a teoria das cordas não é apenas uma teoria científica, é um convite a explorar o desconhecido. Através da fusão de energia vibrante, dimensões ocultas e potencial de multiverso, somos convidados a reimaginar nosso lugar no universo. Você está pronto para essa jornada? Então, continue a olhar para o céu, mantenha sua curiosidade acesa e nunca pare de se perguntar em qual é o próximo grande mistério a ser desvendado. A busca é o que nos conecta a todos, com o universo, com a verdade e uns com os outros.
É nesse espaço de wonderment que a verdadeira beleza do cosmos se revela.